Juliana, pra gente começar nosso papo, eu queria saber de você, qual que é a relação entre o brasileiro, carro e status? Essa é uma boa, viu? Eu tenho alguns amigos que trabalhavam em revistas comigo e tudo mais, né? Trabalhando na revista Car and Driver, na Quatro Rodas. Hoje eles estão na indústria, né? Então a gente fala que passou para o outro lado do balcão, né? Então hoje estão em marcas automotivas, né? E aí eles têm acesso a informações, uma perspectiva que muitas vezes foge um pouco do senso comum, ou mesmo de informações que nós temos, né? Mas, na verdade, eles acabam corroborando muito essa ideia de que o brasileiro ele é mais ligado a status do que ao carro em si. E eu tendo a concordar também, assim. Eu acho que a gente aqui, até saindo um pouco do universo do carro, por exemplo, aquela velha história clássica e muito real da pessoa que chega super mal vestida, camiseta branca meio poída, bermuda e chinelo numa loja de roupa cara, todo mundo desdenha dele, e no final descobre que o cara é fazendeiro, e aí o cara só de birra comprou metade das peças da outra loja concorrente porque foi maltratado naquela loja, né? Então, a gente mede muito o outro. Então, a gente não pode nem culpar, vamos dizer assim, o comportamento do brasileiro se socialmente o nosso comportamento já é de medir o outro por essa questão de status, o que parece mais do que realmente é, né? Então, sim, de fato, o brasileiro ele tem essa tendência, por exemplo, a ter uma predileção maior a um seminovo de uma marca importada do que ter um carro zero um pouco mais modesto. Até a forma como os pacotes dos carros de marcas premium são montados aqui no Brasil consideram isso. Vou dar um exemplo. Na Alemanha é muito normal você ter Mercedes Classe C, Audi A3, BMW Série 3 com calota, com ajustes todos manuais, né, de espelho, de banco, às vezes até um sistema de infotainment mais modesto e tudo mais. E aqui no Brasil, não, isso é inadmissível, imagina. Um Polo intermediário tem ajustes elétricos, como assim meu carro não tem? Então, as marcas até já trazem os carros aqui das marcas premium já pensando nessa forma como que o cliente vê e, mais importante do que isso, né, como ele se sente visto a bordo desse carro, né? Então isso é fundamental. Assim, o brasileiro realmente ele tem uma ligação muito mais com o status do que com a paixão. A paixão, quando a gente gosta muito, quando a gente ama alguma coisa, o que a gente faz? A gente cuida, né? Agora, qual é o clássico comportamento do brasileiro, infelizmente, né? Não é cuidar do carro, é usar peça paralela, postergar para fazer mais a manutenção corretiva do que a preventiva, especialmente quando a gente está falando desses carros premium. Cara, não, imagina, por esse preço aqui eu vou andar de BMW usada, mas aí o cara deixa acontecer um problema no carro para fazer a manutenção e muitas vezes opta por peças paralelas. Então, a gente pode dizer que essa pessoa é apaixonada por carro? Não necessariamente. Eu acho que na régua ali talvez pese mais realmente o status, né? É lógico que tem exceções, né? Então, aqui eu estou falando de uma forma mais generalista, né? Mas, de fato, se você pegar uma pessoa que tem um carro simples, modesto, mas o cara só põe ali componentes de qualidade, peças originais, sabe? Dirige com maior carinho, lava o carro ele mesmo. Esse cara é muito mais apaixonado por carro do que um cara, às vezes, que tem um carro esportivo e que trata dessa forma, como eu falei, né? Com peças secundárias, esperando dar problema para cuidar do carro. Não posso dizer que esse cara é apaixonado por carro, né? Você acha que isso explica um pouco o fenômeno que a gente tem muito forte no Brasil dos carros na moda? Que é essa coisa do carro que é a tendência do momento e que acaba tendo um pouco do que foi, sei lá, Amarok foi durante um tempo, que era o carro que vira música, que é o clássico, né? Sim, sim, o processório do Camaro, amarelo. Eu acho que sim. Até lembrando um pouco tempo atrás, né? Essa questão de... O brasileiro tem esse comportamento um pouco de manada, assim, né? Eu lembro que o poder que as novelas tinham, por exemplo, né? A própria Kia fez uso muito inteligente disso em marketing, né? Várias novelas da Globo tinham carros da Kia e tudo mais, sabendo que as pessoas eram influenciadas por isso, né? Então, isso com certeza faz parte disso. Tem uma coisa também, assim, do comportamento ligado a própria marca em si, né? A gente pegar, por exemplo, a parte de moda mesmo, né? Antigamente você sabia se era uma peça de qualidade, não porque tinha um logo da Chanel, da Yves Saint Laurent, era tudo muito discreto antigamente, né? Você via o quê? Pelo tecido, pelo toque, pelo corte, pelo caimento, pela execução em si. O próprio design do carro hoje mudou. As marcas, na própria moda também, né? Antigamente você sabia se a peça era falsa, justamente tinha um logo gigante aqui, né? Falava, isso é peça meio de emergente, o pessoal falava, né? Então imagina que isso é original, não sei o quê. Hoje, as próprias marcas de carros também colocam logotipos gigantes, grades gigantes, como por exemplo BMW. Então, essa coisa de se expressar em caps lock, né? De você fazer uma coisa tudo assim, hiperlativa, tudo muito exagerado.
o carro é só uma manifestação da nossa cultura. A moda, a arquitetura, como a gente se veste, cada vez mais exagerado. E os carros também, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com Juliano Barata. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. Não esquece de se inscrever no nosso canal e é nóis. Valeu!